Tema da mensagem: a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, irmãos, que ainda hoje muitas pessoas têm dúvidas em relação à vontade de Deus. Não são poucas as vezes que alguém me pede oração e quando eu digo, olha, Deus vai abençoar, aí a pessoa fala, se Deus quiser. Eu sei que às vezes isso é apenas força de expressão, ditado popular, um adágio popular, um provérbio popular. Mas a verdade é que na cultura de muita gente, a pessoa não sabe ou às vezes nem se importa sobre a vontade de Deus. E é sobre isto que eu gostaria de compartilhar convosco aqui nessa noite. Amém? Todos acharam Mateus capítulo 8? Vamos ler apenas 2 versos desse capítulo que eu creio que será de suma importância. Verso de número 2. E eis que veio um leproso. E o quê? E o adorou, dizendo, se quiseres, podes tornar-me limpo. Em outra versão fala, se quiseres, bem pode purificar-me, ou pode curar-me, e por aí vai. Eu vou ficar com tornar-me limpo, como diz aqui. Verso de número 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo, ou seja limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Então vamos ver aqui um ponto importante, irmãos. No verso 2, é descrito que esse leproso veio. Jesus estava então rodeado por uma multidão. E ainda assim um homem leproso, eu não sei se você lembra, já falamos aqui inúmeras vezes que a pessoa que tinha hanseníase, que tinha lepra, naquela época, era uma pessoa totalmente marginalizada. Ela tinha que ficar de fora de comunidade. Na verdade, haviam comunidades próprias de leprosos. Eles viviam juntos porque não podiam ficar junto das outras pessoas. Então, criava-se um estigma de que o leproso ele não podia se aproximar e na verdade era muito contagioso. E as pessoas sabiam que era praticamente uma sentença de morte se você fosse acometido de lepra, porque aos poucos a carne da pessoa ia sendo consumida e ela ia, apodrecendo em vida. Então, o leproso não podia estar em sociedade. Note que quando esse homem decide enfrentar a multidão e se aproximar de Jesus, eu coloco aqui como uma expressão de fé. É alguém que decide, olha, eu não vou morrer assim. Eu não vou ficar assim para sempre. Está aqui alguém que está curando as pessoas. E eu acredito que ele pode me curar. Então eu vou tomar uma decisão. Vou tomar uma atitude. Nós temos dito nessas últimas mensagens que a fé sem obra é morta. Porque a Bíblia diz assim. A fé é sem obras, sem atitudes. Não adianta a pessoa dizer eu tenho fé, mas não faz nada. Não se movimenta, não age, não toma nenhum posicionamento. É claro que existem algumas situações da vida onde a pessoa se sente um pouco mais debilitada, um pouco mais fragilizada e vai precisar de ajuda, vai precisar de auxílio, e isso é normal. O que não é normal é se entregar, é simplesmente deixar a coisa correr solta, correr frouxo, sem fazer nada, sem tomar nenhuma posição, nenhuma atitude. Então esse homem está com a vida praticamente sentenciada à dor, a sofrimento e por fim a morte. Mas ele então decide, eu vou, e ele foi. Ele não só pensou como alguns que só pensam, só planejam, mas nunca fazem nada. Ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Amém? E aqui nós vemos a primeira situação, porque ele tem que enfrentar a multidão. Ele tem que tomar a decisão de, mesmo sendo uma pessoa leprosa, mesmo sendo uma pessoa rejeitada, uma pessoa estigmatizada,
ele enfrenta a multidão para poder chegar até o Senhor Jesus. Amém? Pastor, que multidão que eu tenho que enfrentar? Às vezes multidão de problema. Às vezes a pessoa está passando uma fase na vida que parece que tudo que é de problema, né, resolveu combinar e vindo uma vez. Sabe, a pessoa se sente em alerta. Tem gente que até o sono foge, porque é um problema depois de outro, e sabe, e é uma coisa em sequência, e a pessoa não consegue relaxar. Tem gente que não consegue dormir, passa a noite virando, sabe? Você lembra aquele vídeo que eu mandei? Vira de um lado, vira do outro, bota o pé para cima, bota para baixo, né? A pessoa deita retinha, quando acorda, a cama parece um ninho de rato, né? O lençol tudo buluado, e a pessoa dormiu de um lado, acordou do outro. Tem gente que acorda até no chão. Olha para o seu irmão, hein? Quando vai dar de conta, está no chão já. Que foi isso, pelo amor de Deus? Coitado de quem dorme perto, né, irmão? É um fight a noite todinha, joelhada, né? Arranca, pancada tudo que é lado a noite todinha. Porque a pessoa não consegue desligar, irmãos. Ela apaga ao dormir, mas a mente continua trabalhando o tempo todo. Levanta só a mão quem já sonhou com um problema. Levanta alto. Fica com a mão assim. Não fica com a mão assim? Um pouquinho, só um pouquinho. Olha ao redor, por favor. Frente, atrás, de lado, olha aí. Você está brincando com isso, irmão? Isso, sabe, impregna na mente da pessoa, que ela chega a ter pesadelos com o problema, sabe? Então, esse enfrentar a multidão, nem sempre literal, pessoas, mas às vezes são barreiras que são postas para tentar colocar sua fé aprisionada em estanque. O que mais que ele enfrentou? A possibilidade de rejeição. Ele vai até Jesus, mas Jesus fala para ele assim: não quero não. Que garantias que ele tinha? Ele nunca tinha falado com Jesus antes. Ele vai por fé. E você já agiu por fé. E mesmo agindo por fé deu ruim. Não foi como você queria. E se acontecer isso? Quantas pessoas têm medo da rejeição, irmãos? Preferem nem tentar. É uma filosofia perigosa de vida que alguns se propõem. A pessoa fala assim: eu não vou nem criar expectativas, porque se eu já esperar a decepção, então quando ela vier, eu não vou sofrer tanto. E a pessoa não faz nada. Eu digo sempre, é a filosofia mais pesada que alguém pode aplicar na própria vida. É o não tentar por ter medo de sofrer. Eu estou lembrando aqui do desenhozinho Procurando Nemo. Você assistiu o desenhozinho Procurando Nemo? Legal. Aí ele falou assim: não, eu não quero que ele vá não, para nada acontecer com ele. Aí a sábia Dory disse: mas se você não deixar nada acontecer com ele, então nada vai acontecer com ele. Como é que você interpreta isso? Tem gente que nada acontece. Nada de ruim acontece, mas também nada de bom. É um marasmo, é uma mesmice, que em dado momento da vida vai deixar a pessoa, sabe, ressequida, seca de perspectivas e sentimentos e projetos, porque ela tem medo de avançar, tem medo de ir à frente. E alguns, esse medo começa exatamente com medo da rejeição. Aqui não tem a ver com namoro, não tem a ver com casamento, não tem a ver com romance, mas tem a ver com ser aceito. Tem gente que tem medo de ser aceito. Será que essa pessoa ao seu lado não é alguém assim? Que tem medo de se decepcionar, que tem medo de falhar,
que tem medo de simplesmente não ser suficiente,